Oi. Olá, Giovana. Então, se você puder se apresentar, também o contexto da sua apresentação, da sua comunicação hoje. Obrigado pela participação. Você terá 10 minutos, então, de apresentação e depois a gente retoma aqui para conversar com você. Seja bem-vinda. Perfeito. Obrigada. Então, eu sou ex-aluna da UTFPR, né? Me formei no curso de Tecnologia em Design Gráfico e 2 anos atrás eu fiz o meu TCC e hoje eu vou apresentar um pedacinho deles para vocês. Deixa eu abrir minha apresentação. Aí. Estão vendo minha tela? Tá tudo certo? Então, meu trabalho... Ops, espera lá que eu acho que... Então, eu irei falar sobre o apoio técnico e pesquisas como público-alvo, como os norteadores para o desenvolvimento de animação sobre doença celíaca. Foi o meu TCC que eu fiz com o Marco Mazarotto como meu professor e orientador, e a Elis como minha co-orientadora. O problema que eu encontrei foram que uma pessoa a cada 100 tem a doença celíaca, que é uma predisposição genética na qual a pessoa não pode ingerir alimentos com glúten. Glúten está presente no pão, centeio, cevada, em vários cereais, então... E o principal problema não é nem a quantidade de casos, e sim a quantidade de pessoas que não sabe que tem a doença. Então, apenas uma pessoa a cada 8 sabe que tem essa doença e faz o tratamento, que é a não ingestão desses alimentos. Por que eu escolhi fazer uma animação sobre esse assunto? Porque é um produto digital, digamos, que tem o poder de autodisseminação. Então, uma pessoa vai compartilhando com a outra através das redes sociais, e isso tem um alcance bem intenso. Através das minhas pesquisas sobre as mídias, eu cheguei a essa conclusão, que a animação seria um ótimo veículo, e eu queria abranger o maior público possível. Então, eu fui para o público que tinha mais acesso à internet no Brasil hoje, que seriam as classes A e B, idade entre 14 e 44, moro nas regiões urbanas, tem ensino superior ou médio. Esse foi o meu foco, mas, claro, a animação ela abrange muito mais do que isso. O método que eu utilizei para fazer essa animação foi o audiovisual com o Design Thinking, que o audiovisual se divide em 3 etapas: pré-produção, produção, pós-produção. E o Design Thinking é um ciclo que eu usei em várias categorias, em várias dessas etapas do audiovisual. Então, ali dentro da pré-produção, eu defini qual seria meu tema, fiz a pesquisa sobre o tema, fiz análise de animações similares sobre o tema e outras animações que eu gostei do estilo. Defini bem qual seria meu objetivo, o que eu iria falar nessa animação. Fiz o estudo técnico, porque até então eu nunca havia feito uma animação na minha vida. Então, eu tive que aprender a mexer nos softwares, que nesse caso aqui eu usei o After Effects. Daí eu tive que produzir o roteiro, storyboard, paleta cromática, definir quais seriam as cores, qual seria a tipografia que eu iria usar para criar uma identidade para essa animação. Criei as ilustrações dos fundos, as ilustrações dos personagens, e fiz a animação cena a cena, e o thumbnail, que é aquela imagenzinha que vai no YouTube, né, para atrair as pessoas para a animação. E a parte de pós-produção foi avaliação, se o resultado ficou bom. Eu fiz a avaliação qualitativa através de entrevistas, vou explicar melhor. Fiz a sonoplastia, a pré-publicação da animação, então fiz outra avaliação, a quantitativa, então foi para um público maior, e a publicação final da animação. Dentro de cada categoria dela, lá eu apliquei o ciclo de Design Thinking, que é você definir o que você precisa fazer a pesquisa, gerar ideias, avaliar essas ideias, selecionar quais foram as melhores, aplicar isso no projeto e ter um retorno, né? Você vê o que você aprendeu para no próximo ciclo você melhorar. Então, lá, no roteiro, por exemplo, dentro dos passos do audiovisual, eu apliquei
Eu fiz o roteiro, mandei para avaliação com o pessoal da Associação dos Celíacos, e eles fizeram algumas correções, eles me deram algumas sugestões, então eu apliquei de novo todas essas informações que eu absorvi e mandei para eles me darem um feedback, se estava bom, se não estava bom, se tinha algum erro técnico. Então, ali, desenvolvi o storyboard, eu vou passar bem brevemente aqui. A paleta cromática, e desenvolvi os personagens. Como é uma doença que afeta pessoas de várias idades, enfim, eu quis fazer isso bem, com bastante diversidade. Fiz as ilustrações das telas usando o Illustrator. Aqui eu fiz o ciclo de animação cena a cena, né, usando o After Effects, criando os keyframes, tipo, em qual pontinho ia estar, qual o movimento do personagem. Enfim, eu estou passando bem breve essa parte que aqui que estaria nosso foco, né. Na avaliação qualitativa, eu peguei várias pessoas que entendem e que não entendem sobre a doença celíaca e fiz uma entrevista com elas, algumas entrevistas por vídeo, outras, né. E, bem, eu desenvolvi um material para ajudar nessas entrevistas, para usar como guia, então eu perguntava o que a pessoa mais gostou no vídeo, o que ela menos gostou, se elas me dessem, para elas me darem um feedback sobre cada parte da animação, sobre a introdução, definição do problema, do funcionamento da doença, etc. Pedi uma nota de 1 a 5, então esse material aqui foi muito importante para me ajudar nas entrevistas, eu recomendo bastante fazer isso. Eu também gravei as entrevistas, eu gravei o áudio e vídeo e fiz a transcrição de cada um, então eu escrevi tudo que a pessoa me falou para pegar o máximo de detalhes possível dessa entrevista. Daí eu fiz as planilhas também eu acho muito importante, porque você consegue visualizar melhor ali, né, o que está acontecendo, você consegue analisar. Então, assim, eu tive bastante trabalho nessas planilhas, juntei bastante informação, teve bastante sugestões. E aqui eu consegui ver quais sugestões eram mais relevantes, porque tiveram algumas sugestões que foram repetidas por mais pessoas, então eu dei mais importância a elas. Apliquei essas alterações, então a Elis consegue colocar a minha apresentação aí. Ops. Eu acho que é o Ismael que vai colocar para você. É que aqui no meu computador tá sem... Eu não consegui conectar o... Vamos esperar. Enquanto... Uhum. Já pensou que alimentos do seu dia a dia podem estar sendo um veneno para o seu organismo? Iremos falar um pouco sobre a doença celíaca, que afeta 1% da população mundial. E, o mais preocupante, estima-se que apenas uma pessoa a cada 8 tem o diagnóstico. Doença celíaca pode ser fatal, então cuidado, você pode ter e não saber. A celíaca é uma doença autoimune de predisposição genética, desencadeada e mantida pela ingestão de glúten. Ela, se não tratada, pode deixar sequelas gravíssimas e até ser fatal. O glúten é uma proteína presente em trigo, centeio, cevada, malte e pode ser encontrada também em aveia. Ou seja, grande parte dos alimentos que consumimos estão repletos de glúten, como em pães, bolos, salgados, pizzas e até mesmo em cervejas. Além dos alimentos, a proteína pode ser encontrada também em medicamentos e cosméticos. A doença funciona basicamente da seguinte forma: o nosso intestino delgado é responsável pela absorção de nutrientes. As paredes internas do intestino saudável apresentam vilosidades que tornam isso possível. No caso dos celíacos, qualquer farelinho de glúten provoca uma agressão ao intestino, atrofiando essas velocidades e dificultando a absorção dos nutrientes. Atualmente, não existe nenhum remédio para a doença. Após aproximadamente 3 meses sem se consumir a proteína, as velocidades do intestino começam a se recuperar.
Portanto, o único tratamento é levar uma alimentação 100% livre de glúten por toda a vida. Mas não se preocupe, alguns mercados já disponibilizam opções de alimentos sem glúten. A doença pode ser assintomática ou se manifestar de diversas formas. Entre os sintomas mais comuns estão intestinais, dor e distensão abdominal, refluxo, diarreia ou constipação. Neurológicos, depressão, ansiedade, pânico, enxaqueca, perda de memória e insônia. Osteomusculares, dor nas articulações e osteopenia. Dermatológicos, queda de cabelo, acne e dermatite. Orais, mau hálito, aftas, dentes quebradiços ou com manchas brancas. Além desses, podem ainda ocorrer infecção urinária, sinusite, anemia, alteração de peso, visão distorcida e alergia a outras proteínas, como a do ovo, leite, carne e soja. No caso das mulheres, podem acontecer menstruação irregular, infertilidade, aborto de repetição e menopausa precoce. E em crianças, baixa estatura, musculatura atrofiada e déficit de atenção. A celíaca pode estar relacionada também a outras doenças autoimunes, como, por exemplo, diabetes tipo 1, doença na tireoide, osteoporose, reumatismo, hepatite, asma, psoríase, câncer no intestino, entre outras. Ao se perceber qualquer sintoma, o mais indicado é procurar um gastroenterologista e comentar sobre a doença celíaca. Existem exames de sangue e testes genéticos específicos que podem indicar a doença. Porém, o exame mais indicado é a endoscopia com biópsia do intestino delgado. Para esses exames, é necessário que o paciente esteja consumindo glúten, pois, se o paciente já estiver fazendo a dieta, o resultado poderá ser um falso negativo. Quando diagnosticado um celíaco, é importante investigar toda a sua família, por se tratar de uma doença genética. Ajude a divulgar esse vídeo e a salvar vidas. Doença celíaca é assunto sério. Para mais informações, busque a Associação dos Celíacos do seu estado. Eu acho que agora pode voltar, sim. Então, vou voltar ali para minha tela da apresentação. Está aparecendo já, né? Então, após fazer a avaliação qualitativa e aplicar as alterações, eu estava com a animação basicamente pronta e eu já fiz a pré-publicação dela para ter um retorno do público geral, né? Então, compartilhei lá no Facebook, no Instagram, e eu criei um formulário no Google Forms para saber o que as pessoas acharam da animação. Então, eu tive um retorno de notas para cada parte da animação, como ilustração, roteiro, narração e os áudios. A nota maior ficou para as ilustrações, o áudio está ali um pouquinho mais amador, né? É algo que eu preciso melhorar. A idade dos participantes a maioria foram entre 20 e 25. Foram 430 participantes, então foi bastante gente que assistiu e me deu retorno. Então, quase metade dessas pessoas, 43%, já tinham contato com eram celíacos, então eles avaliaram a parte técnica do roteiro e disseram que gostaram bastante. E a outra metade que não sabia sobre a doença disse que ficou pensativo, né? Será que eu tenho essa doença ou não? Então, isso é legal, que deixa as pessoas curiosas e perguntam para o médico e vão investigar, porque é uma doença séria que pode levar a óbito. Enfim, bastante gente falou que indicaria animação para pessoas através das redes sociais, então eu considerei assim um sucesso, né? Cheguei no meu objetivo. Teve algumas dicas, algumas críticas e sugestões, e eu avaliei isso, mas foram detalhes mínimos, assim, que acho que não influencia muito no resultado. Enfim, aqui são os prints que eu tirei do retorno que eu tive dessas pessoas, né, desse feedback da avaliação quantitativa.
para vocês verem quanta gente participou e mandou sugestões. Então, e hoje, 2 anos após a publicação desse vídeo, já está com mais de 5.500 visualizações no YouTube, e ela foi publicada no site da CELPAR, que é a Associação dos Celíacos aqui do Paraná, e da FINACELBRA, que é a Federação Nacional dos Celíacos no Brasil. Então, né, bem legal isso, eles estarem usando esse meio material como apoio para que as pessoas saibam mais sobre a doença celíaca e tenham esse cuidado com a saúde, né? Então, assim, depois que eu fiz essa animação, eu nunca havia feito animação. Eu tive a oportunidade de trabalhar em outras animações, inclusive para projetos internacionais. E, por exemplo, uma animação ali que eu fiz para Portos América, que é a maior empresa de portos dos Estados Unidos, um aplicativo que a gente está desenvolvendo agora, e LoadSmart, que é uma outra empresa de logística. Então, gente, ai, eu queria mostrar para vocês que tem mercado de animação, que vale a pena investir para quem gosta, tem muita coisa para explorar, ferramentas digitais são demais, assim. Isso aí. Então, conseguiu já terminar, Giovana? Eu achei isso. Uhum. Ah, tá. Muito obrigada pela presença hoje aqui. Esse projeto, no finalzinho eu não consegui participar nele, porque eu saí para fazer o pós-doc, mas ele tem que ser mostrado, eu acho, assim, porque muita coisa que a gente faz na universidade a gente engaveta, né? Sim. E assim, ele pode servir como uma referência na questão de metodologia, porque você obteve resultados mais amplos, ele foi adotado, né, por instituições, então ele tem uma qualidade, né, técnica, então as pessoas precisam ver, os outros alunos precisam apreciar o trabalho, compreender como ele foi feito, as dificuldades, né? Então, é isso que a gente está tentando fazer, tentar identificar quem já fez trabalhos assim, né? Principalmente na UTFPR, e identificar o que esse trabalho resultou, né? De experiência, né? Para trocas. Então, é um trabalho que eu considero que ele foi teve um carinho, né, e um esforço muito grande na execução, né? Você aprendeu coisas e também conseguiu tirar análises, né, desse projeto. Geralmente a gente os alunos fazem as coisas e daí, tá, nunca mais vou usar, nunca mais vou aplicar, mas é fazer o TCC com essa abordagem, né, puxa, para quem que eu estou fazendo, ele vai ser útil depois disso, né, então esse lado de aplicação, ele é muito importante também, né. Parabéns. Com certeza. Obrigada. Parabéns, Giovana, pelo trabalho. Já faz 2 anos que você se formou. 2 anos, fato sim, né? E essa pandemia também tem mudado a nossa percepção de tempo, né? E esse que também vai. Esse trabalho que você está desenvolveu agora com animação, é um trabalho que você está desenvolvendo como autônoma, ou você está trabalhando em alguma agência? Como é que se deu esse processo de conseguir esse trabalho? Esse dos aplicativos? Isso. Então, esse do aplicativo eu fui indicada para um amigo meu e eu comecei a trabalhar meio que como sócia nessa startup. Então, eu estou entrando junto nesse projeto, trabalhando meio que de voluntária, né? Mas quando o negócio crescer e começar a render, vai dar uns bons frutos aí. Mas eu acho que, assim, todos os trabalhos de animação que eu tive até agora foram através de indicações, então é muito importante você ter essa visibilidade. Eu sempre acabo mandando essa animação do TCC, né, como portfólio, o pessoal gosta bastante. Então, assim, foi um desafio em tanto esse TCC, porque eu não sabia mexer no programa, não sabia nada, né. Todo mundo falou, nossa, mas você vai fazer uma animação, é muito difícil, é muito trabalhoso.
mas o tanto que eu aprendi, sabe, os frutos que isso me trouxe foram muito gratificantes. Eu não me arrependo nem um pouco. E fazendo um merchan aqui, dia 3 de setembro, Giovana vai dar um curso de pintura em tinta acrílica, isso? Procede? Isso, Confere, isso. Uhum. Lá no até Tão tá Longe. aqui meus quadros. Eu comecei a pintar esse ano. Está inscrita no Tão Longe, Tão Perto, né? Para ensinar a gente a fazer quadros bem legais. E você falou sobre o desafio, né? Mas aprender a ferramenta foi um dos desafios, né? A gente pode ver pela complexidade do trabalho, a investigação científica sobre a questão temática, desenvolver um roteiro interessante, a pesquisa com o público, quer dizer, teve diversas facetas, né? Eu lembro que você sempre foi muito dedicado, assim, eu dei aula para você no primeiro período, muito tempo atrás, mas essa sua dedicação também faz você fazer um trabalho de qualidade, sua apresentação, os slides todos lindos, né? E não se cobre tanto com relação à sua narração, né? Eu acho que a sua narração foi muito bem, foi muito boa, né? E considere novamente isso, dentre tantas áreas que você teve lidando, a questão da locução não é uma área que você trabalha na universidade, talvez entre dentro de uma aula na disciplina de animação, mas não é um trabalho que você faz, né? Então, de novo, um projeto com essa complexidade como você desenvolveu, em geral, é um projeto desenvolvido por uma equipe de trabalho, né? Então, sim. E essas funções a animação ela abrange muitas coisas, então você trabalhar sozinho é legal, porque você acaba aprendendo um pouco de tudo, né? Mas você não pode esperar um resultado extremamente profissional, porque, como você disse, uma equipe. E o áudio você fez, né, também, né? O áudio você gravou com os equipamentos. Gravei algumas coisas e outras eu peguei de banco de áudios também, né? Gratuitos, assim. Mas adaptar é bem complicado. Até para adaptar você tem que ser muito bom. Isso aí. Tá ótimo. Obrigado, Giovana. Obrigado pela participação. Gente. Parabéns pelo trabalho. Bom trabalho. Obrigada. Tchau. Boa noite para vocês.